Gente, começando a monitoria de hoje, algumas coisas primeiro. Hoje, novamente, eu estou sem câmera, porque eu esqueci de carregar meu celular e ele tá com, tipo, 10%. Eu acabei de colocar ele pra carregar, ele não ia aguentar. Então, essa monitoria eu vou estar sem câmera também. E essa também vai ser a nossa última monitoria, porque agora a gente vai acabar a última prova de vocês. Mas, enfim, eu vou deixar a maior parte desses recados pro final pra gente não perder muito tempo. Eu vou fazer a revisão com vocês para segunda avaliação. Inclusive, eu tô usando a apresentação de slides do Google porque por algum motivo o meu PowerPoint estava dando muito problema. Aí eu só desisti dele e aí eu troquei para cá. Mas enfim, vai ser a última, então não vai fazer muita diferença assim. Com relação a os crimes, como eu falei, eu vou começar a revisar mais ou menos os crimes depois da última prova de vocês. Então, a última prova de vocês caiu até, foi homicídio, feminicídio, a questão do estupro de vulnerável também. Então, eu vou indo a partir daí. E eu vou começar, na verdade, com o crime de aborto. O crime de aborto, ele tá compreendido, não só o crime, mas tudo relacionado ao aborto, entre os artigos 124 a 128. Nisso você vai ter os três crimes de aborto, as causas onde você não vai ter a punibilidade do agente e tudo mais. Mas, voltando, com relação aos crimes, são três os crimes de aborto, mais especificamente o crime da gestante, que é aquele que tem uma pena bem mais baixinha, e os outros dois são crimes do terceiro que faz esse aborto na gestante. O primeiro é o que faz com consentimento dela, então vai ter uma pena mais branda, pelo menos no tipo base do crime. E o segundo é do terceiro que ele comete esse aborto, mas sem a anuência da gestante, então é um crime bem mais grave. Até mesmo porque você vai ter duas vítimas. E essa é uma diferenciação importante com relação a esse crime. No autoaborto ou aborto consentido, ambos sempre vão ser o crime da gestante. Se ela realiza o aborto nela mesma ou ela consente para que um terceiro realize esse aborto nela, você vai ter uma única vítima, que seja esse feto que vai ser abortado. No caso do aborto consentido pela gestante, como regra, você só vai ter como vítima o feto, porque ela consentiu. Então, ainda que esse aborto, para que resulte, né, esse resultado esperado, acabe causando nela alguma lesão corporal, nesse caso leve, ele vai ser absorvido pelo próprio crime de aborto. Então, você só vai ter como vítima esse infante, esse bebê. Por último, no caso do aborto consentido, não consentido pela gestante, desculpa, você vai ter duas vítimas. O bebê, como sempre, no crime de aborto, e também a mãe, que ela não consentiu, ela não sabia, ela não aprovou desse dano ao corpo dela. Então, nesses casos, primeira grande diferença é que no aborto não consentido, você sempre vai ter duas vítimas. Depois a gente vai ter também as formas qualificadas do aborto. Quando eu tava falando do aborto em terceiro, praticado por terceiro, né? Em específico, aquele com consentimento da gestante, eu falei que quando causa lesão leve, você não vai ter. Na verdade, a lesão leve, ela vai ser absorvida pelo crime de aborto. Por que eu falo isso? Porque nas formas qualificadas, você vai ter forma qualificada pela lesão corporal, pode ser grave ou gravíssimo, ou pela morte da gestante. Essas duas formas qualificadas são crimes pré-dolosos. O que isso significa? O agente ele tinha dolo na conduta do aborto, em específico, porque nós estamos falando do crime de aborto, então ele queria causar esse aborto na gestante, mas ele não queria a lesão corporal, seja ela grave ou gravíssima, ou mesmo a morte da mãe. Então, são formas pré-dolosas, mas que elas estão previstas ali no tipo penal como formas qualificadas de aborto. Então, elas vão ter uma pena mais elevada. Inclusive, com relação a isso, geralmente, quando nós falamos em forma qualificada de qualquer coisa, nós estamos falando em uma pena diferente, tá? E quando nós falamos em majorantes, você tem uma causa de aumento de pena, ou minorante também. É uma fração. Então, às vezes, vocês vão perceber, e se eu não me engano, é o caso desse daqui, o código trata isso
fala disso como se fosse uma forma qualificada, mas na verdade é uma causa de aumento de pena. Eu não sei se é no aborto ou se é em algum outro crime que eu coloquei aqui que isso acontece, tá? Mas acontece bastante de ter essa troca. Muitas das vezes o código trata como sinônimo, mas não é, tá? Mas enfim. Com relação agora à questão da autolesão. Eu vou tratar isso um pouquinho mais pra frente, com mais detalhes, mas por que que, por exemplo, a gente não tem essas formas qualificadas no caso do autoaborto? Que é justamente o motivo pelo qual eu tô trazendo isso daqui pra cá. Eu vou elaborar um pouquinho mais na autolesão quando a gente for falar em participação em suicídio. Mas, já adiantando, por que que a gente não tem essa forma qualificada no caso do autoaborto? A gente não tem porque você se autolesionar não é crime. Tanto que, né, os suicidas que acabam sobrevivendo, eles não são punidos de nenhuma forma pela legislação brasileira. Eles recebem o devido tratamento. Então, por que não tem essa forma qualificada, seja pela lesão corporal, seja pela morte, no caso do autoaborto? Porque isso não é punido pela legislação brasileira. Você só vai punir qualquer uma dessas coisas quando se tratar de um terceiro que está cometendo esse crime. Alguns casos típicos que aparecem na doutrina. Uma pessoa, e inclusive isso é importante para lesão corporal, tá? Mas uma pessoa que ela bate na gestante, ela causa um aborto. Pode ser crime de aborto, é, por exemplo, no caso de alguma lesão corporal grave ou gravíssima. Pode ser crime de aborto qualificado? Pode. Pode ser simplesmente uma lesão corporal gravíssima? Pode também. Aí você vai ter que analisar o caso concreto para você entender qual que era a intenção desse agente. Se você tiver indícios de que ele causou essa lesão corporal com a única intenção de provocar esse aborto, ou seja, a intenção dele era fazer essa mulher abortar, então você vai ter um aborto qualificado. Mas se a intenção dele era causar essa lesão corporal e ele não tinha intenção no aborto, ele não se preocupou com relação ao aborto, aí você vai ter um crime de lesão corporal. Já adiantando, mas uma diferenciação importante de se fazer aqui também. Inclusive, eu lembro que eu li na doutrina de vocês, quando eu estava fazendo essa aula, a questão de a própria gestante e um terceiro baterem os dois, tipo, na barriga para tentar causar o aborto. Nesse caso, você teria o crime de autoaborto para a gestante e também o crime de aborto consentido pelo terceiro, tá? Mas assim, algumas questões, tá? Eu recomendo que você olhe certinho alguns desses casos na doutrina. Com relação a casos de não punibilidade, nem todo aborto ele vai ser punido. Tem casos em que a lei brasileira ela permite que seja feito o aborto. Os dois casos que a lei permite são o caso da do risco de vida à mãe, que é quando a gravidez, continuar com essa gravidez, pode causar um grave risco de morte a essa mãe. Então, não existe outra opção senão acabar com a gravidez. Nesse caso, o médico não precisa sequer pedir a autorização da mãe. Quando ele analisa essa situação, ele vê que é o caso, ele pode só realizar o aborto e ela não precisa consentir. Inclusive, mesmo que ela diga não, ele tem um dever de realizar o aborto para salvar a vida dessa mãe. Com relação à segunda opção, que é o crime resultante de estupro. Nesse caso, é preciso sim a autorização da mãe, tá? Não é automático. Ah, ela foi estuprada, então a gente vai tirar o bebê. Não, ela precisa autorizar. Até mesmo porque não tem nenhum risco a ela, né? A gente não tá falando aqui de risco de morte, a gente tá falando da criança que foi resultado de um estupro. Pode ser que ela queira ter essa criança, independentemente do crime que ela tenha sofrido, enfim, ela pode querer essa criança. Então, isso é algo que ela tem que consentir. No caso, por exemplo, de uma menor de idade, eu não estou falando de estupro de vulnerável ainda, mas pense em uma menor de idade. Então, pense em alguém entre maior de 14 e menor de 18. Digamos que essa pessoa, que não se enquadra mais na questão de estupro de vulnerável pela questão da idade, ela tenha sofrido um aborto não, um estupro, e ela tenha engravidado. Ela pode
fazer esse aborto? Poder, ela pode, mas ela vai precisar de uma autorização do responsável dela. Então, a mãe, o pai, algum outro responsável legal vai ter que autorizar isso daí para ela, mas ela pode sim. Um ponto importante com relação a esses dois casos, tanto o risco de vida da mãe quanto o do estupro. É preciso que eles sejam realizados por médico, tá? Para ser um caso de não punibilidade. Se for outra pessoa que não seja o médico, vai ser crime, como regra, tá? Como regra. Por que eu falo como regra? Porque na legislação brasileira, isso parte geral, primeiro semestre de vocês estudaram o estado de necessidade. E no estado de necessidade, qualquer um pode fazer o necessário para, né, salvar ali naquele momento. Nesse caso do estado de necessidade, seria mais no caso de risco de vida mãe. Mas estando presentes o risco de vida mãe, essa situação que a pessoa que se encontra ali perante o estado de necessidade não criou, nem podia de outra forma remediar essa situação, quando é um risco que não dá para, tipo, são bens diferentes e que é possível fazer essa escolha, é possível sim, com base no estado de necessidade, outra pessoa realizar esse aborto. Então, eu penso em uma enfermeira, talvez um farmacêutico, ou mesmo aquelas. Eu não sei, eu não lembro o nome dela. Eu acho que não é parideira, mas aquelas mulheres, tipo, no campo, que realizam os partos das crianças. Imagino que também ela deva saber como é que faz um aborto, caso necessário. Mas, assim, eu não saberia, por exemplo. Então, vai caso a caso. Mas, estando presente o estado de necessidade, esse risco de vida mãe, seria possível, sim, você falar em alguém que não seja um médico realizando um aborto e não tendo uma punição por isso, por estar em estado de necessidade. Com relação a essas hipóteses de aborto, também tem uma importante com relação ao anencéfalo. O anencéfalo, ele não está previsto em nenhum lugar da lei. Se você for procurar no Código Penal, você não vai ver nada escrito anencéfalo, ou feto sem desenvolvimento cerebral, ou qualquer coisa do tipo. Mas, tanto a anencefalia, que é o caso mais famoso, que foi julgado de fato pelo STF, e que é unânime o entendimento, é, esse caso, se você conseguir comprovar pelo atestado de dois médicos diferentes que o bebê ele tem anencefalia, a mãe ela vai poder fazer o aborto dessa criança. Isso é o chamado aborto humanitário, se eu não me engano. Não, esquece o que eu falei, tá? Eu acho que não é humanitário esse. Mas, enfim. É uma espécie de aborto que é autorizado pela nossa jurisprudência, ainda que não expressamente dito. E foi uma ação até que bem importante, porque, se eu não me engano, a partir daí acabaram surgindo discussões sobre algumas outras doenças e coisas que o feto pode ter. E, se eu não me engano, eu acho que o nome da síndrome é body stroke, mas é uma que eu acho até muito pior do que a anencefalia, que apesar de não ter sido julgado pelo STF, por exemplo, você, enquanto mãe de um feto que tenha essa condição, consegue também, entrando na justiça, pedir para realizar o aborto nesse caso. Se vocês tiverem curiosidade, procurem essa síndrome, inclusive tem bastante jurisprudência dela com relação aos TJs. Nunca chegou a subir para o STF, mas já tem muita coisa nos TJs e eles liberam. Mas assim, vá preparado e tenha noção de que as imagens que vocês vão ver vai ser muito pior do que de um anencéfalo, tá? É bem gráfico. Só para vocês terem uma ideia, geralmente nessa síndrome você não tem o desenvolvimento de partes ósseas, vocês não têm o desenvolvimento de muitas partes de pele, então é muito comum que os órgãos eles fiquem espalhados pela placenta, entendeu? Então é bem complicado. Ah, com relação ao aborto, só um último ponto aqui, no caso do resultante de estupro, na lei só fala estupro, mas se entende-se estupro de vulnerável também. O aborto com relação à classificação.
Ele é um crime próprio quando se tratar de autoaborto, então precisa ser praticado pela mãe. Nos casos de aborto praticado por terceiros, vai ser um crime comum. No caso do autoaborto, ele é um crime de mão própria, então ele não aceita ser delegado a terceiros, o que significa que ele não admite coautoria, somente partícipes nesse crime. É um crime de dano, porque se pretende causar um dano irreparável à vida. Ele é material, porque, independentemente de a mãe ter expelido o feto, se ele nasceu com vida, não é crime de aborto, tá? É instantâneo, porque dá para você determinar quando esse feto ele faleceu. Ele é de resultado permanente, porque uma vez que morreu, não volta à vida. E ele é sempre doloso. Não se pune abortos culposos, e até mesmo abortos naturais que tendem a acontecer bastante em gestações no início, enfim. Com relação à participação em suicídio. A participação em suicídio está descrita no 122. E o agente, e que é a parte mais confusa e chatinha desse crime, o agente, ele atua como se fosse um partícipe em qualquer outro crime. Então pensa, se nós temos um homicídio, quem que é o partícipe do homicídio? É aquele que ele auxilia materialmente, que ele instiga ou que ele induz o agente a alguma coisa. Essa é a conduta típica de um partícipe em qualquer outro crime. Agora, em relação à participação em suicídio e automutilação, o agente vai ser justamente a pessoa que fizer isso com a vítima. Então, você vai ter a vítima, ela quer se suicidar ou se automutilar, e no momento em que se presta auxílio material, no momento em que você induz, faz criar essa ideia de o suicídio ou da automutilação, ou que você instiga, a ideia já existe, você está alimentando ela, você vai ter a conduta do agente. Dito isso, é possível sim ter um partícipe. O partícipe é a pessoa que vai fazer essas mesmas coisas que vai. Na verdade, essas mesmas coisas não. O auxílio material, nesse caso, depende um pouquinho da doutrina que você pegar, mas o auxílio material ele se torna um pouquinho mais complicado, tá? Não vou dizer que é impossível, mas ele se torna um pouco mais complicado. Mas a questão da instigação e do induzimento são claras do partícipe desse crime. Basicamente, o que você vai pensar para distinguir o partícipe do agente? Quem que vai falar com a vítima? Quem falar com a vítima, quem induzir, instigar ou auxiliar a vítima vai ser o agente. Aquele que induziu ou instigar o próprio agente é o partícipe do crime. Então, é, esse crime, inclusive, se eu não me engano, ele vai ter um aumento de pena por motivo egoístico. Então, sei lá, pensa um ambiente corporativo muito acirrado, algo, sim, quase que absurdo. As pessoas são muito competitivas em uma forma extremamente degradante, extremamente tóxica. E, enfim, digamos que a pessoa A recebeu uma promoção. A pessoa B, com muita inveja e tudo mais, não queria que essa pessoa A recebesse a promoção, mas ela recebeu, já não tem o que essa pessoa B faz. Aí uma pessoa C aparece para a pessoa B e fala: Nossa, eu recebi essa promoção, né? Você queria essa promoção e tudo mais. E essa pessoa faz esse ato de instigar ou induzir essa pessoa B, que no caso vai ser o agente, a fazer a mesma coisa com a pessoa A, induzir, instigar ou prestar um auxílio material, para que o crime ele se concretize. O suicida, então, ele é sempre a vítima, tá? Ele não é agente, ele não é nada. Salvo quando você tiver casos de instigação, auxílio ou induzimento recíproco. Então, casos como roleta russa, que aparece bastante na doutrina e tudo mais. Esses contextos em que você vai ter esse suicídio em dupla, sabe? Tipo Romeu e Julieta, um negócio meio assim. Nesses casos, como uma pessoa está instigando a outra, é, o suicida, teoricamente, ele teria uma punição. Mas se você for analisar e pensar bem, ele não tá sendo punido por ele tentar contra a própria vida ou ele tentar se automutilar. Ele vai estar recebendo essa punição por ele ter instigado, induzido ou auxiliado materialmente essa outra pessoa que queria fazer esse suicídio, essa automutilação. Então a punição não é pelo que ele fez com ele mesmo, mas pelo que ele fez
com o outro, tá? Nesse caso, é um crime que a gente fala bastante, inclusive, de omissão penalmente relevante, que é naqueles casos em que a pessoa ela vai ter um dever legal, que naquela situação ela assumiu aquele dever, ou que. Me perdi, peraí. A pessoa ela tem o dever legal, ela assumiu aquele dever, ou. Na verdade, não, essa é a linha C. A B é que por algum outro motivo, naquela circunstância, ela assumiu a obrigação, mas enfim. Ai, gato, para. Meu gato me mordeu, desculpa. Mas enfim, nesses casos em que você tiver uma omissão penalmente relevante, você vai sim, se essa pessoa se omitiu, é claro, ela vai sim ter uma penalidade por conta disso. A penalidade, inclusive, é a mesma do próprio agente. Não tem diferença nenhuma você praticar o crime por ação ou omissão. E por que que a gente fala muito de omissão penalmente relevante nesse crime de participação em suicídio? Porque muitas das vezes você vai ter uma pessoa para se cometer esse crime e ela tá muito vulnerável. E pessoas vulneráveis geralmente são, não é uma regra, tá? Mas geralmente são mais novas, são adolescentes. Então são pessoas que ainda costumam viver com os pais, que ainda têm bastante contato com eles e que os pais ou algum outro responsável não fez nada mesmo percebendo isso. Mas é claro, se a pessoa, se esse pai, essa mãe, esse responsável não percebeu isso, por exemplo, no filho, não tem como você punir, tá? Ela tem que ter percebido esse padrão de comportamento e não ter feito nada. Um outro ponto importante, impedir a ajuda ao suicida. Isso se configura como um homicídio. Então, digamos, agora saindo até um pouquinho de participação em suicídio. Alguém tentou se suicidar na casa dele, pensa que é, sei lá, são vários prédios, são vários apartamentos, na verdade. E o suicida ele tenta se matar, não consegue, aí ele sai ali no corredor do prédio, onde é mais fácil ter gente passando. E aí a pessoa que tá lá, ela vê a situação, vê que a pessoa tá morrendo, e além de não prestar o socorro, que a princípio já daria ali um crime de omissão de socorro, ela, sei lá, empurra a pessoa pra dentro do apartamento de novo, fecha a porta, tranca, impede que essa pessoa tenha é, tratamento que possa ter a vida salva. Isso seria um caso de homicídio, tá? É, também um ponto importante. Geralmente, quando nós estamos falando de coação, em momento nenhum ela é aceitável, tá? Você não pode coagir as pessoas. Mas no caso de participação em suicídio, mais ou menos. No caso que a pessoa tenta se suicidar, independentemente de ser participação em suicídio ou qualquer coisa do tipo, você pode coagir sim a pessoa para ela não cometer o crime. E assim, coação, entenda isso de uma forma muito ampla. Você poderia, inclusive, teoricamente, por exemplo, se é uma greve de fome, forçar a pessoa a comer. Se a pessoa, sei lá, tá tentando se jogar da sacada, você poderia trancar ela num quarto que tenha lá, você poderia amarrar ela numa cadeira, você poderia, sei lá, dar um soco nela para ela desmaiar, só que com moderação, tá? Não, não vá fazendo isso feito um louco. Com moderação, você pode sim utilizar até fisicamente dessa coação para tentar impedir o crime. Você vai ter uma causa de aumento importante quando for pessoas entre 14 e 18 anos, tá? E aqui eu vou fazer uma diferenciação com vocês, como sempre, da vítima adulta para a vítima criança. A vítima adulta, você vai ter o crime de participação em suicídio. A depender do resultado, se for lesões graves ou gravíssimas, você vai ter uma pena igual, que eu não lembro qual que é, mas vai ser uma peninha igual. E no caso de morte, você vai ter também uma própria pena, se eu não me engano, prevista no próprio tipo penal com relação à morte. Quando você estiver falando de uma criança e for uma lesão leve ou grave, se eu não me engano, você vai ter uma pena específica do tipo penal. Se for uma lesão gravíssima, na verdade eu acho que a grave e a gravíssima você já vai sair aqui do crime de participação em suicídio, você vai olhar direto a pena da lesão correspondente no Código Penal. Em caso de morte, você vai estar diante de um homicídio, tá?
Com relação à classificação desse crime, ele é comum, qualquer um pode praticar. Ele é de mão própria, porque você não delega essa função. Se você delegar essa função, você tem um partícipe. Lembra do que eu falei? Se a pessoa vai instigar outra a fazer isso, e instigar já é a forma do crime, você vai ter um partícipe, não um coautor. Ele não aceita coautoria. De dano, porque é o dano à vida. É formal, porque independentemente de a pessoa tentar ou não se matar, você vai ter o crime. Ele é instantâneo, porque você vai conseguir determinar quando foi feita a conduta. É de resultado permanente, não tem como ser desfeito. De conteúdo variado, porque apesar de ser instigação, auxílio ou induzimento, pode ser feito de várias formas, inclusive escrito, falando, enfim. É simples, porque tem um bem jurídico só, que é a vítima, a vida, e ele é doloso. No caso das lesões corporais. As lesões corporais, elas são até que bem fácil porque elas são bem objetivas. É, eu fiquei de falar na participação em suicídio com relação à autolesão. A autolesão, eu já mencionei, mas eu não mencionei a questão dos crimes. A autolesão, ela não é crime, tá? Por isso que o suicida não tem penalidade. Mas a parte que eu esqueci de fato de falar. A autolesão, ela só vai constituir crime em duas hipóteses. A primeira é para fraudar seguro, e aí você vai ter um estelionato, na verdade. E o segundo é para você se esquivar de serviço militar obrigatório. Ou serviço militar, não lembro exatamente se era o obrigatório ou não. Mas aí você vai ter um crime específico do Código Penal Militar. Era isso que eu esqueci. Com relação às lesões corporais. Primeira coisa, tem lesões dolosas e lesões culposas. As lesões culposas, desde que esteja presente a culpa do indivíduo, do agente, você não faz qualquer classificação com relação à gravidade dela. Então, pode ser que, como resultado de uma lesão corporal culposa, a pessoa tenha tido um arranhão. Pode ser que, como resultado da lesão corporal culposa, a pessoa tenha quase morrido. E a pena, digamos assim, ela vai continuar dentro daqueles parâmetros da lesão corporal culposa. Você não vai considerar, por exemplo, os parâmetros da lesão corporal gravíssima, porque ela é dolosa. E aqui a gente está falando de culposa. Culposa não tem qualquer gradação, tá? E esse resultado, se foi só um arranhão ou se foi a pessoa quase vindo a óbito, você vai fazer essa gradação conforme a aplicação da pena na primeira etapa da dosimetria, que são as circunstâncias judiciais. Esse é o máximo que dá para fazer. No caso das lesões dolosas, elas são divididas em leve, grave, gravíssima e seguida de morte. A seguida de morte, já para a gente tirar ela do caminho, ela é, obviamente, seguida de morte. Ela vai ter uma pena mais alta que todas essas, mas ela vai ter uma pena mais alta ainda se ela for cometida no contexto de organizações criminosas. Basicamente é isso com relação a ela, tá? Mas com relação às lesões leves. As lesões leves é o que você provavelmente mais vai ver na sua vida. A lesão leve, ela pode acontecer quando. Aqui eu não escrevi os casos, tá? Até mesmo porque não existe casos de lesão leve descritos no próprio Código Penal. As lesões que o Código Penal ele descreve para falar, na verdade ele também não usa nomenclatura grave ou gravíssima, eu já falei isso para vocês. Mas o que ele descreve são as graves e gravíssimas. Você induz o que é a lesão leve por eliminação. Então, as lesões leves só tá lá. Se a lesão é, no caso da lesão leve, ele faz ali uma conceituação e coloca pena de tanto a tanto. Mas uma coisa importante da lesão leve é com relação à representação. A culposa também, tá? Ambas você precisa que a vítima ela represente em favor da ação penal. Se não representa, não tem ação penal. Só que muitos dos casos, e eu já falei isso para vocês, de violência doméstica, a lesão acaba sendo de natureza leve. E as lesões de natureza leve, elas nem sempre são leves, tá? Assim, do ponto de vista nosso do dia a dia. Inclusive, muitas lesões leves são terríveis. E é o caso da maior parte das lesões de violência doméstica. Então, nesses casos de lesão de violência doméstica,
não vai ser por representação da vítima, até mesmo porque geralmente essa vítima, ela tá com muito medo, ela acaba não representando pelo, pela ação penal contra o agressor dela. Então, no caso de violência doméstica, se eles percebem esses indícios, vai ser uma ação pública incondicionada, tá? Com relação às lesões graves. A lesão grave, assim como a gravíssima, já tem estipulado certinho os casos de incidência, quando que é uma e quando que não é. Lesões graves, elas vão resultar de incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias. Nisso, entenda, não se trata somente de trabalho, é qualquer coisa, inclusive aposentados, crianças. Se a criança, por exemplo, não consegue ir para a escola, não consegue ir para natação, não consegue fazer algum esporte que ela fazia. Se a senhorinha idosa não consegue mais fazer o crochê dela por mais de 30 dias, entendeu? Você vai analisar o que que a pessoa faz habitualmente, vai ver se encaixa ou não. Perigo de vida. Então, por exemplo, se ela acaba perdendo muito sangue, e dependendo da quantidade de sangue que você perde, você pode sim correr perigo de vida. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, membro, lembre-se, pernas, braços, sentido, os cinco sentidos, então, olfato, paladar, tato, audição, e o outro que eu esqueci. Mas, enfim, são os cinco sentidos. E a função são os diferentes sistemas do nosso corpo. Então, função neurológica, função cardíaca, função, a parte do trato digestivo, função circulatória, função reprodutora, qualquer coisa assim. No caso da debilidade permanente, por exemplo, você teria uma pessoa que manca, no caso de um membro, por exemplo. Então, não é que perdeu totalmente a função ou que perdeu o membro, mas só que é mais difícil de a pessoa conviver com isso. Ou, por exemplo, ai, teve, sei lá, alguma lesão na mão, na região do pulso. Então, às vezes não dá pra. A mão fica formigando, sabe? Esse tipo de coisa. Ainda dá pra pessoa utilizar mais ou menos, mas não tá 100% e nem vai ficar. E aceleração de parto. Então, novamente, não é um aborto, só acelerou o parto, a criança nasce com vida. No caso das lesões gravíssimas, ela vai gerar incapacidade para o trabalho, aqui já é mais específico, então você não vai considerar, por exemplo, a criança que não consegue jogar o futsal dela depois da aula por mais de 30 dias. Além de que aqui é permanente para o trabalho, tá? Esse permanente também é algo o trabalho, no caso, é relativo. Então, digamos que a pessoa era um esportista, era isso que ela fazia da vida, era a profissão dela. Por causa dessa lesão corporal, ela não vai mais poder praticar esse esporte, mas se ela puder realizar algum outro trabalho, digamos, algum trabalho mais normal, não vai ser considerada lesão gravíssima. Olha só que coisa. Enfermidade incurável. Nesse caso, a doutrina aponta muito a questão do HIV. HIV não seria contágio venéreo, tá? Ou qualquer outra coisa do tipo. É uma enfermidade incurável. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Aqui é o que eu falei, né? Inutilização, por exemplo, você não consegue mais mexer o braço. Ou perda, você perdeu o braço. Mesma coisa, sentido. Você ficou completamente cego. Função, você perdeu, sei lá, ambos os rins. Inclusive, se você perder um rim e tiver o outro, isso poderia ser uma debilidade. Ou poderia também não ser nada. Depende. Porque um rim, ele funciona, ele consegue funcionar muito bem sozinho. Mas eu já conheci, inclusive, uma amiga minha, ela nasceu com um rim só. Então, se ela perdesse um rim, já era. Mas, enfim, voltando. Deformidade permanente. Essa aqui é uma questão puramente estética, tá? E quando é debilidade permanente, é permanente mesmo, do tipo que não dá pra curar com cirurgia plástica. Se curar com cirurgia plástica, ainda que tenham sido 50, não vai mais ser debilidade permanente. Aí desclassifica isso daqui, não vai mais ser debilidade permanente, não é mais lesão gravíssima. E o aborto, né, que seria a perda do feto efetivamente. E é essa diferenciação de quando recai aqui e quando recairia no crime de aborto, eu já fiz pra vocês. Aborto com a lesão corporal e lesão corporal com aborto.
É, as lesões corporais, elas podem ser majoradas. Aqui eu coloquei alguns exemplos, mas tem vários, tá? A lei é bem extensa com relação a isso. Lesões corporais com relação à classificação. É um crime comum, qualquer um pode praticar. É um crime de dano, porque não, a sua intenção é colocar em dano à integridade física, corporal, enfim. É material, porque só vai se concretizar quando efetivamente você tiver esse dano. É instantâneo, porque dá para determinar quando que aconteceu esse dano. É unissubjetivo, porque pode ser praticado por uma pessoa. Esse unissubjetivo eu já cheguei a falar para vocês que ele vai ser interessante quando você tiver concurso de pessoas, porque se tiverem mais de uma pessoa e o tipo penal não prevê que precise de mais de uma pessoa, como por exemplo no crime de associação criminosa, então o concurso de agentes se torna relevante, que é o que vai acontecer aqui. Plurissubsistente, porque ele pode ser praticado em vários atos, então você pode causar uma lesão corporal dando um chute na pessoa ou dando 10 chutes e 20 socos, pode ser, desde que esteja no mesmo contexto fático. É simples porque vai defender essa incolumidade física, essa integridade física, e como regra, a princípio, doloso, mas é possível, sim, a modalidade culposa, como eu já falei para vocês. Agora, um pouquinho mais recente na matéria de vocês, a questão dos crimes contra a honra. A começar pela calúnia. E a calúnia, ela é o mais grave dos crimes contra a honra, pelo motivo de que ela importa na imputação de um crime. Mas por que que isso é relevante, digamos assim? E quando, em quais casos que a imputação desse crime ele vai levar uma calúnia? Porque não é sempre, não é automático. Você imputou a pessoa um crime, ela automaticamente já cometeu uma calúnia. Depende do contexto e depende, e aí que tá o ponto-chave para muitas, inclusive, questões de xizinho. A historinha, tá? Na minha cabeça, eu lembro que quando eu estava estudando isso, eu guardei calúnia e difamação são historinhas. Uma coisa é você virar e chamar a pessoa de ladrão. Outra coisa é você explicar por que que essa pessoa furtou, roubou alguma coisa. Na primeira, você só vai estar chamando a pessoa de algo. Na segunda hipótese, você vai ter uma historinha. A calúnia, ela depende de uma historinha. Alguém vai ter que contar, como é que foi. Vai ser uma fofoca, basicamente. E essa fofoca vai estar imputando um crime à pessoa. Mas não é tão simples quanto só fazer a fofoca para a pessoa e acabou. Porque, e agora eu vou para o primeiro tópico, esse é um crime contra a honra objetiva. Você falar para a pessoa, e somente para ela, para a vítima do crime, digamos assim, que ela cometeu o crime X, que ela fez isso, que ela, sei lá, ouviu dizer que foi assim, assim, assado, e você fala só para essa pessoa, você não tá cometendo um crime de calúnia. Porque calúnia é honra objetiva, não é o que essa pessoa pensa sobre ela mesma, o que que você fez ela pensar dela mesma quando você falou essa historinha. É o que as outras pessoas vão pensar dela a partir dessa historinha. Então, realmente é aquela questão do fofoqueiro. Porque geralmente, quando vai espalhar a fofoca, dificilmente você vai virar para a pessoa primeiro, para a pessoa vítima da fofoca, e falar: não, foi assim mesmo. Geralmente você só vai espalhar a fofoca e eventualmente vai chegar nessa pessoa. A princípio ela não vai saber de nada. É exatamente isso que acontece na calúnia. As pessoas elas só falam e propagam essa história, mancham a reputação dessa pessoa e aí já se concretiza a calúnia, inclusive independentemente dessa vítima ficar sabendo, tá? Porque novamente, não depende dela, depende dos outros e do dano à imagem que isso vai causar. Outro ponto importante da calúnia. A calúnia pode ser por propalação. Isso é um jeito interessante de falar. É quando, por exemplo, o fofoqueiro tá falando, aconteceu isso, 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 isso. Mas daí você pergunta, mas você sabe, você viu isso? Ele, não, o fulano me falou.
esse o fulano me falou é um indício de que não foi ele que criou a história, mas que ele está repassando, ele está propalando essa história. Ele tá, ele não verificou a história, ele só está espalhando. O fulano me falou. Tanto que muitas vezes ele, ai, não sei direito como é que aconteceu. Quem viu foi o fulano e ele me contou. Então essa pessoa ela literalmente assume o risco de ser uma inverdade e passa isso adiante. Um ponto interessante da calúnia que é diferente dos demais crimes contra a honra, é que ele pode ser praticado contra os mortos. E aí você não tá visando proteger a imagem do morto, porque o morto já morreu. O que você quer com isso é defender a imagem dele perante a terceiros, digamos assim, perante a família. Você vai proteger a imagem dele para os terceiros, visando o bem-estar da família, que pode ser afetada por essa calúnia, por essa historinha. No caso da calúnia, a gente está falando da imputação falsa de um crime. Então, ela cabe sim à exceção da verdade. E a exceção da verdade vai ser quando você provar que essa pessoa realmente cometeu um crime. Só que existem três hipóteses em que não dá para fazer isso. A primeira é quando não tem condenação definitiva. Então, se o processo está em andamento ou se ainda está em fase de inquérito, vai ser muito difícil, a não ser que você consiga demorar muito na ação da calúnia, o que vai ser mais difícil, porque dependendo do crime, vai demorar muito para ser terminado de investigado, para daí ser processado. Gente, eu já vi estelionato juntando pó na delegacia, um estelionato que aconteceu há mais de 5 anos, 6 anos. O negócio já estava quase prescrevendo a ação do negócio, e ele ainda estava sendo investigado. Então, assim, é, demora muito a investigação. Então, até então, a calúnia, ela é um crime, é, ela não é uma ação pública, ela é uma ação privada. Então, é uma ação que o titular consegue tocar muito mais rápido. Então, assim, até sair da investigação, a depender de quando aconteceu isso, para começar o processo, você já foi julgado e já foi condenado e a pessoa ainda está respondendo o processo. Então, até que não haja condenação definitiva, não dá para você falar que a historinha de que fulano cometeu um crime. Você também não pode defender que não foi uma calúnia quando você cometer esse crime de imputação falsa de crime contra presidente da República ou chefe de Estado estrangeiro. Isso daí é uma questão de soberania tanto nacional quanto do outro país. Quando a vítima for absolvida do crime. Então, por exemplo, no caso primeiro, que eu falei, eu já vi estelionato é, pegando pó na delegacia há uns 5, 6 anos. Se, por exemplo, você fala, o fulano, você visse ali o inquérito. O fulano, ele cometeu esse crime, ele cometeu estelionato, cometeu isso, 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 isso. Tá, tá correndo o seu processo de calúnia. E tá correndo a investigação, o processo dele de estelionato. Se ele é absolvido, acabou aí. Porque você falou que ele cometeu estelionato, ele foi absolvido. Ele não cometeu estelionato, não tinha, sei lá, provas de que ele cometeu estelionato, ele realmente não cometeu. E você já espalhou isso, já foi calúnia. Então, tem que prestar atenção nessas questões de exceção da verdade. Mas o que cabe nesse crime, por exemplo, é retratação, que é você pedir desculpas veementemente pelo que você falou, antes do recebimento da queixa-crime, que como é uma ação privada, não é uma queixa que você inicia a ação privada. Não é, esqueci o nome. Mas enfim, é com a queixa que você vai iniciar. Então, antes do recebimento é quando o juiz fala, tudo bem, vamos começar a ação. Não é quando protocola, tá? É do recebimento. E a calúnia, assim como os outros crimes, são crimes contra a honra, tá? Eles são uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena é de até 2 anos. Em caso dela, ainda tem multa. Mas enfim, calúnia é um crime comum, porque não precisa qualquer característica especial do agente, de conteúdo variado, porque pode ser praticado de mil e uma formas.
É formal, porque a partir do momento em que você fala, que você espalha essa historinha, independentemente de a pessoa ter acreditado, você já vai causar um certo dano à imagem dela. E também, um ponto importante vai valer para isso e para os outros crimes também. Não tem de se falar, por exemplo, de, essa pessoa já tem uma reputação péssima. Tá, ela pode ter uma reputação péssima, mas se você está imputando um crime a mais a ela, especialmente um que ela não cometeu, vai deixar pior ainda. Então não tem essa exceção, digamos. É um crime instantâneo, porque dá para determinar quando que aconteceu. É omissivo, porque necessariamente o agente ele vai ter que falar alguma coisa. Se ele ficar quietinho na dele, não vai ter. É plurissubsistente, porque pode ser em vários atos, e aqui a doutrina fala bastante de você escrever, ao invés de você falar a fofoca, você escrever a fofoca. E doloso, sempre doloso. Difamação. A grande diferença dela para calúnia, inclusive muitos autores, especialmente mais antigos, clássicos, falam que a calúnia é uma forma qualificada da difamação, porque elas são muito parecidas. O grande fator de diferenciação delas é que na difamação você não vai ter a imputação de um crime, mas sim de um fato que é prejudicial à imagem da vítima. É um fato qualquer que não seja crime. Então, por exemplo, é, no caso de calúnia, lá fala especificamente o cometimento de um crime. Se você imputa essa pessoa o cometimento de uma contravenção penal, já não é um crime, a gente está falando de difamação. Contravenção penal e todo o resto é difamação. Lembrando desde que tem um contexto de historinha. Sempre é importante essa historinha. Mas essa vai ser a principal e a grande diferenciação. Não é crime. Pode ser contravenção, pode só ser algum fato que seja ruim a imagem. Então você fala, ai, fulano tá traindo a esposa. Ai, fulana tá, ela entrou pra prostituição. Beltrano, é, Beltrano só chega atrasado no trabalho todo dia. São fatos que eles podem alterar a forma como as pessoas veem a vítima desse crime, mas que não são crimes em si. Chegar atrasado não é crime, trair não é crime. Desde que você seja maior de idade, prostituição também não é crime, tá? Mas enfim. A ofensa também na difamação vai ter que ser específica. Então você vai ter que falar: Fulano fez isso, Fulano fez aquilo. Não dá pra você só falar, que é o exemplo, inclusive, que eu dei pra vocês. Políticos tendem a. Políticos tendem a ser mentirosos. Não é uma difamação. Inclusive, nesse caso, eu tentaria até puxar para ser um fato genérico e notório. Fatos notórios, eles também têm um ponto importante aqui na difamação. A maior parte dos autores defendem, se não todos, eles defendem que fatos notórios não constituem difamação. Então, por exemplo, no caso que eu falei, políticos são mentirosos. Sim, faz parte da campanha política deles, faz parte da forma, mesmo que eles não tenham necessariamente a intenção de mentir, muitas das vezes a forma como eles colocam a frase, eles levam você a entender uma coisa diferente do que eles realmente estão falando. Muito depende da interpretação de texto, da forma como eles colocam aquilo, ou mesmo quando eles diretamente mentem, porque acontece, gente, é verdade. Então, falar, políticos mentem, é um fato notório. Eu não tô falando o ABCD mente, o fulano de tal mente, o sei lá, o ciclano mente. Não, eu falei de uma forma geral. Políticos. Quais? Vários. Com relação a esses fatos genéricos, dá pra pessoa, se for um pouquinho, assim, políticos mentem, não vai dar pra falar muita coisa. Mas se eu falar os políticos da cidade, no caso, por exemplo, eu moro em Pinda. Os políticos da cidade de Pindamonhangaba sempre mentem. Os vereadores sempre mentem. Eu tô prejudicando a imagem dos vereadores no geral. Mas se eu falo, por exemplo, um vereador da cidade de Pinda sempre mente. Eu falei qual? Não, mas eu já especifiquei que foi um, ou dois, ou três. Se eu faço uma especificação, mais ou menos,
eu dou uma certa indicação, mas ao mesmo tempo eu não falo, eles podem entrar em juízo, pedir explicações para saber de quem que eu tô falando. Aí eu vou ter que me explicar, falar de quem que eu tava falando, e aí essa pessoa, aí sim, vai poder me processar por difamar ela. Olha só que maravilha. É, aqui também cabe retratação, tá? Você fala, então, eu falei que o político C era um mentiroso, mas eu gostaria de me retratar, não é bem assim, é mentira, isso. Se você se retratar, você, você pode fazer isso até o recebimento da queixa-crime, tá? Novamente, até o recebimento. Não é protocolar, é receber. É, aqui você vai ter a regra de não aceitação da verdade, salvo quando for funcionário público no exercício das funções. Então, se eu estou falando, por exemplo, que a secretária da saúde, ela não vai trabalhar e ela usa o dia inteiro dela que ela deveria estar trabalhando para fazer compras no shopping, aí é um caso diferente, não vai ser difamação, porque eu estou, entre muitas aspas, alertando o poder público do que essa funcionária pública faz. E o interesse do poder público é maior, porque vamos convenhamos que quem criou a lei foi o poder público. Então, eles determinaram que o poder deles, o interesse deles é maior do que o do funcionário que está fazendo, sei lá o que é que ele está fazendo. Então, nesse caso, aceita exceção da verdade. Mas regra, não aceita. Só no caso do funcionário público, no exercício da função dele, tá? E também é uma infração de menor potencial ofensivo, pena até 2 anos. É um crime comum, não existe qualquer coisa do sujeito, do agente. É formal, no momento em que você fala, você cria a historinha. Instantâneo, dá pra determinar quando é que aconteceu. Comissivo, necessariamente a pessoa vai ter que falar alguma coisa. Plurissubsistente pode ser feito em vários atos e sempre doloso. Agora, a injúria, que eu acho que é o último aqui pra gente acabar, né? A injúria, ela vai ser o mais diferente de todos. Ela não vai ter a historinha, ela vai ter o xingamento. Então, por exemplo, se ao invés de você contar uma historinha, que foi o que eu falei no começo, para dizer que a pessoa é um ladrão porque ela roubou isso, ela furtou aquilo, ela fez isso, você só vai e chama ela de ladrão. Isso você está cometendo uma injúria. E nesse ponto, que é o mais é a grande diferenciação, fora essa questão da historinha, é que você pode chamar essa pessoa, você pode xingar ela de ladrão e 500 outras palavras na frente de várias e várias pessoas. Se a pessoa, se a vítima que você está chamando não está lá, não vai ser um crime de injúria, porque a injúria ela fere a honra subjetiva, então é o que essa pessoa pensa de si mesma. A partir do momento, você não precisa ter ninguém lá para cometer esse crime de injúria, na verdade. Você só precisa da vítima, a vítima que tem que ouvir você falar isso dela. A partir desse momento, sim, a gente fala em crime de injúria. Aqui não existe a exceção da verdade, porque novamente é o que a pessoa pensa dela. Você pode estar falando a maior verdade do universo, não importa. Você afetou a forma como a pessoa pensa sobre ela mesma. No caso da injúria, tem uma questão com relação a ofensas recíprocas e a vítima ter provocado essa injúria de alguma forma improvável. Nesse caso, cabe o perdão judicial, tá? Mas, ahn, geralmente, não é isso que se pede em questões de injúria, tá? Eu coloquei mais por desencargo de consciência. Injúria real é aquela em que você vai ter uma agressão física para você prejudicar a forma como essa pessoa se vê. Então, é uma lesão à honra, mas também com uma lesão física. E como você vai ter uma lesão física ali, você consegue aplicar, por exemplo, legítima defesa. Então, a pessoa vem para bater em você, você empurra ela para trás. Dá também, tá? É um ponto interessante. Injúria racial ou preconceituosa. Geralmente, a doutrina se trata dela como injúria preconceituosa e não necessariamente racial, porque pode ser injúria pela questão da cor da pele, pode ser pela religião, pode ser não necessariamente pela cor da pele, mas pelo lugar onde a pessoa veio, pode ser por qualquer coisa que realmente esteja ligada à questão de preconceito, tá? Mas, quando ela for feita com base na cor da pele, a gente chama de racial, e ela vai ser equiparada ao crime de racismo.
Qual que é a diferença da injúria racial para o crime de racismo? O crime de racismo, você está ofendendo toda uma classe, toda, todas as pessoas que têm essa característica em comum, que seja a cor da pele. Na injúria racial, você está ofendendo uma única pessoa. Então, uma coisa é você falar, os negros não servem para nada. Eles não trabalham, eles só ficam dormindo o dia inteiro, não fazem nada. Se você fala um negócio desse, isso poderia ser visto como um racismo, porque você está voltando isso para toda uma comunidade de pessoas. Agora, se você fala o fulano de tal, negro, e aí você vai e você fala essas mesmas coisas, voltada a uma única pessoa, você estaria cometendo um crime de injúria racial. E como ela tem o mesmo tratamento do crime de racismo, ela é inafiançável. Então, se você for preso antes do trânsito em julgado, você não consegue sair com fiança. Nos casos em que a fiança é permitido, claro, é importante colocar isso, não são todos. E esse, inclusive, não vai ser um deles, né? Porque é inafiançável. E é imprescritível também. Então, podem se passar 30 anos que você tenha falado isso, essa injúria racial. Ainda vai ser possível processar você. Não fala-se em, o Estado perdeu o direito de. Não perdeu. É imprescritível, pode começar a ação quando for necessário. E nunca vai caber retratação ou exceção de notoriedade. Então, não é porque. Eu lembro que eu até dei um exemplo, por exemplo, do Vini Júnior. Na Europa, ele tem muito problema de ser chamado de macaco. Não é porque a Europa, praticamente, a maior parte dos torcedores lá chamam ele de macaco, que você pode virar pra ele e chamar ele de macaco e falar: não, é um fato notável. Todo mundo chama ele assim. Sim, todos estão cometendo um crime e você também. Entendeu? Nesse caso, não cabe. Eu tô dando uma apressadinha na injúria porque já apitou que a gente tem menos de 5 minutos, tá? Só pra juntar. A injúria é comum, não precisa de qualquer característica especial do agente, é formal, a partir do momento que você fala, enfim, já vai ter o crime. É instantâneo, porque dá pra determinar quando que aconteceu, que é omissivo, porque necessariamente você vai ter que falar alguma coisa. Plurissubsistente, porque aceita vários atos, sempre doloso. Aqui ele vai ser simples quando for a injúria normal, e vai ser complexo, por exemplo, quando for a injúria real, que você vai ter a agressão tanto à honra quanto à integridade física. E a plurissubsistente. Ai, não, eu escrevi duas vezes. Enfim, vamos ignorar esse segundo plurissubsistente aqui. Mas, basicamente, é isso por essa monitoria. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. A partir de hoje, nós não teremos mais monitorias, tá? A minha monitoria ela vai se encerrar aqui, mas eu continuo à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Inclusive, eu agradeço bastante pelo semestre. E, enfim, não sei se eu volto em um próximo semestre. Eu não sei como é que vai estar a minha agenda, eu não sei como é que vai estar essa questão. Mas, a princípio, só gostaria de agradecer vocês. Foi um semestre bem legal. Eu gosto bastante dessa parte de crimes em espécie. Então, eu espero que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa. No mais, eu fico por aqui. E não vamos ter uma nova monitoria por enquanto, né? Então talvez nos vejamos em outro semestre.